A orientação sexual de crianças e adolescentes é algo que divide muitas opiniões até hoje, pelo fato de que a maioria das pessoas acreditam que deve ser algo ensinado em casa, mas pelo fato de muitos pais ainda terem um tabu, deve ser ensinado na escola. E isso algumas pessoas pensam. E a nossa equipe de reportagem veio até o Centro de Ensino Padre Anchieta conversar com alguns professores que explicam se isso é algo que deve ser ensinado em casa ou na escola. O termo ideologia de gênero é uma ideologia, não tem base científica. Então, como é que nós vamos abordar na escola, ensinar ou predispor o nosso alunado a algo que é só uma ideologia, algo que não tem base científica? Nós não temos bibliografia na história da educação e na história sociológica, que venha dizer que a educação que cabe à escola predispor o nosso aluno a um determinado tipo de orientação sexual. Então, se é de gênero, ideologia já diz tudo, é uma ideologia. Agora, o gênero, nós não conhecemos e também não temos base para ter essa questão da discussão de gênero. Porque todas as bibliografias que nós conhecemos só tratam de dois gêneros, masculino e feminino. Então, nós não temos nem base científica, nem social, porque a nossa cultura também. Então, não temos base sociológica e nem filosófica que venha a justificar que as escolas têm que abordar esse assunto. Então, o que nós orientamos na escola é que as orientações sexuais têm que ser respeitadas e não discriminadas, mas nem sempre aceitas, né? As pessoas têm o seu livre-arbítrio e a gente não vai dizer, tu tem que discriminar, ou tu não, mas você aderir é outra coisa. Há um determinado tempo, nós recebemos um material que era do próprio MEC, que, de uma certa forma, fazia apologia a essa questão da homossexualidade, ou dessas outras orientações sexuais que estão aí na moda, né? Então, a escola rejeitou, seguindo a sua autonomia, porque nós não tínhamos base para abordar aquele assunto e nem achamos que é tarefa da escola fazer apologia a nenhum tipo de orientação sexual. Eu acho que deve ser ensinado em casa. Acho que a opção sexual, a opção religiosa, é uma opção familiar. A gente, como professor, o máximo que a gente pode fazer é dar as várias opções que existem. Eu, como professora de história, a gente trabalha muito a questão religiosa, trabalha as mudanças sexuais no decorrer da história. Mas acho que não cabe a gente dizer, tu tem que ser isso ou tem que ser aquilo. A gente dá o leque, apresenta os vários leques. Agora, a gente não pode interferir na educação dos próprios pais. Porque você dizer, você tem que seguir isso ou aquilo, você pode entrar em choque com a família. E cada família tem sua própria orientação, tem seus próprios princípios. Eu mesma tenho 3 filhos em idade escolar. E existem professores que são... na teoria, eu sou católica. E eu tenho professores dele que são assembleianos, são cristãos, da igreja cristã. E, muitas vezes, eles fazem essa pregação na escola. E, pessoalmente, eu discordo. Já até cheguei a bater de frente com alguns professores. Assim como eu tenho professores que têm como opção sexual a homossexualidade. Essa é a questão. Eu não sou nem a favor, nem contra. Eu tenho amigos que são homossexuais, não tenho problema quanto a isso. Agora, eu acho, a tua opção sexual, a tua opção religiosa não deve fazer parte do teu ensinamento. Você deve ser, literalmente, apolítico. Você não deve ter escolhas. Na história, eu trabalho tudo quanto é partido. É lógico que em algum momento a gente vai acabar dando a nossa opinião porque os alunos perguntam. Mas uma coisa é eu dizer, eu acho que é assim. Agora, o que você pensa, a tua orientação é uma escolha sua. Então, acho que em todos os pontos, é por isso que diz, política, religião e sexo, é uma opção tua. A gente não está aqui para te julgar. Nós, como professores, estamos para fornecer orientação, apresentar possibilidades, apresentar o quadro.
A tua avaliação, parece que a gente tem, o professor está para desenvolver o cérebro, abrir tua mente para as várias visões, até para eliminar preconceitos, porque a gente convive com uma quantidade enorme de escolhas dentro da escola, tanto religiosa como política, como sexual. A gente está aqui apenas para fazer com que o aluno aceite as escolhas do outro, e não para dizer que alguém está certo ou errado. E em questão da vida sexualmente ativa, a gente vê que hoje muitas adolescentes engravidam novas demais e algumas pessoas culpam a escola, mas é algo que deve ser ensinado em casa. Exatamente. O pai, a mãe, às vezes está transferindo, como até já tem sido debatido muito, essa questão da educação para a escola. Nós não estamos aqui para educar, a gente vai escolarizar. A minha função como historiadora, dentro da sala, é dar conhecimento sobre a história, assim como os outros professores vão fornecer conhecimento sobre química, sobre biologia. No caso da biologia, vai até dizer para ele, para você se cuidar, para você evitar filhos, tem isso, isso e isso. Agora, ele não vai dizer, tu tem que usar. Você tem esse leque de opções para que você não engravide. Agora, dizer se tu vai iniciar ou não, eu, como professora, eu falo assim, eu não iniciaria e apresento as várias consequências quando apresento o assunto na sala. Se você faz isso, você perde a oportunidade X, filho é muito bom e tudo, mas se você for ser realmente pai e mãe, isso vai te ocupar um determinado tempo da tua vida, você vai ter que abrir mão de certas coisas, então você tem que fazer uma escolha. Como no passado, a gente não tinha tantas oportunidades, tantos métodos contraceptivos. Hoje a gente já tem um leque enorme. Evitar é uma coisa simples. E aí, além do mais, mesmo que os pais não conversem sobre o assunto em casa, mas eles escutam isso todo dia. Seja em canais de televisão, seja nos joguinhos, está no livro. Então, ele tem todo o conhecimento disponível para usar. Agora, cabe à família dar essa orientação. O problema é que tem alguns pais que ainda são mais, eu posso dizer, tradicionais, evitam essa conversa e não deveriam. Realmente é muito difícil. Eu tenho 3 filhos homens, conversar com eles sobre sexo não é lá muito fácil. Na verdade, é muito difícil. Mas a gente tem que sair um pouquinho do nosso salto alto, descer um pouquinho e tentar se colocar no lugar dele. Na verdade, eu tenho até que me informar, porque eu não sei como é que um homem se sente. Como na minha casa não tem a figura paterna, eu não convivo com os pais deles atualmente, aí eu tenho que pesquisar sobre quais são as sensações, conversar com amigos, homens, e o que eu faço, que orientação eu tenho que dar, porque é necessário, até para que depois eu não tenha como consequência ele ter que desistir de um futuro que eu imagino para ele, porque ele se precipitou. Tanto que até brinco muito com meu filho mais velho, que já tem 16 anos, olha, se tu parir, Mateus, vai ter que balançar. Que é uma frase dos meus pais. Se você tiver um filho, você vai ter que sustentar. Eu também não concordo com muitas famílias hoje que se deixam ausentes da vida sexual do filho. Aí, quando o filho tem uma criança, tem aquela briga e tudo, e aí depois pega a criança e adota em casa e não impõe ao filho a responsabilidade de criá-lo. Eu acho que também tem que haver isso. Você tem que ensinar, dizer, olha, tem que ser assim, você não deve fazer, mas se acontecer, dá a ele a responsabilidade de criar o filho, para que ele não queira a segunda. Ou pelo menos pense uma segunda, uma terceira vez, antes de providenciar um outro filho sem a estrutura necessária. Que a gente, como professores, sabe que a gente precisa de toda uma estrutura para ter um filho. Se for para criar de forma correta, a gente precisa de um ambiente, de uma estrutura financeira, para poder dar a ele condições para que ele cresça. E realmente em todos os sentidos, não só crescer no tamanho físico, né, mas em todos os sentidos.